Salve, salve os eletrônicos 4.0 do canal. Meu nome é Denver Gonzalez e no vídeo de hoje você vai aprender uma das principais leis do mundo da eletrônica, a primeira lei de Ohm resistores. E aí, tá curioso para entender essa lei? Vamos lá que eu tenho muito assunto para te contar. Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de carga elétrica, vimos também corrente elétrica, que é o fluxo de cargas elétricas dividido pelo tempo, e ainda vimos o que é tensão elétrica, também conhecido como DDP. Se caso você não assistiu essas aulas, você tem a opção de clicar no link que estou deixando aqui na descrição. E já aproveita para deixar o seu like, pois essa sua ação é muito importante para a manutenção desse canal. Bom, até aqui nós já aprendemos um conteúdo básico e a partir de agora nós vamos começar a montar circuitos elétricos simples e analisar o seu comportamento. Aqui no canal Eletrônica 4.0, na medida do tempo que formos avançando os nossos conhecimentos, montaremos circuitos mais complexos. Mas antes, é necessário entender todos os conceitos básicos, entender todos os componentes eletrônicos e também todas as leis, como essa primeira que nós vamos aprender agora, a primeira lei de Ohm. Então, o que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm nos diz que em um condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada em seus extremos. Aí você me diz assim, puxa vida, eu não entendi absolutamente nada. Calma que você vai entender. Veja, na aula passada sobre corrente elétrica, você viu que a corrente elétrica é representada pela letra I. I de intensidade elétrica. Bom, faltou o V e faltou o R. O R é o resistor. E o resistor possui a sua simbologia. Na verdade, duas. Possui o padrão americano, que é esse zigue-zague e é representado pela letra R. E tem também o símbolo, que é um retângulo. Esse é o padrão europeu e também é representado pela letra R. Aqui, nas nossas aulas, nós vamos utilizar o padrão americano. Então, eu peço que vocês se acostumem com os símbolos dos circuitos elétricos. Bom, já sabemos quem é o R, falta saber quem é o V. E quem é o V? O V é a diferença de potencial. Diferença de potencial, que é a tensão elétrica. Por exemplo, 10 volts, 50 volts, 110 volts, 220 volts. Então, o nosso V é a tensão elétrica ou a diferença de potencial, e ela é medida em volts. A resistência elétrica, ela é medida em ohm e possui essa letra grega, ômega. E a corrente elétrica, ela é medida em ampere. Isso você já sabia. Bom, nós temos aqui um circuito elétrico e temos um gráfico. Vamos juntar tudo isso e jogar nesse gráfico e fazer alguns cálculos aqui. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que esse circuito elétrico, eu tenho um gerador de corrente, eu tenho um interruptor e eu tenho um resistor. E já vou explicar cada um deles. Desse lado, eu tenho um gráfico ôhmico. E você já vai entender o que é o gráfico ôhmico. Desse lado, eu tenho 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts. E aqui eu tenho 0,2 ampere,
0,4 ampere, 0,6 ampere, 0,8 ampere, 1 ampere. Voltando aqui para o nosso circuito. Imagina que esse gerador de tensão, ele forneça 2 volts, que ele tenha 2 volts de potencial elétrico. Ou seja, o potencial do lado positivo é maior 2 volts do que o potencial do lado negativo. Aqui eu tenho um interruptor. Por exemplo, pode ser um interruptor que você utiliza para acender as lâmpadas aí da sua casa, ou mesmo um botão de liga e desliga. E eu tenho um resistor. E o que é o resistor? O resistor é um componente eletrônico que ele é capaz de oferecer uma resistência para a corrente elétrica. O que eu quero dizer? Que o resistor, ele limita a corrente elétrica. Quando a corrente elétrica vai atravessar esse resistor, ele causa uma oposição para a passagem da corrente elétrica. Analisando o nosso circuito, temos 2 volts, temos o interruptor aberto, e se ele está aberto, não circula corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é zero, é nula. Se não circula corrente elétrica, não acontece nada com o circuito. Mas, se a gente conectar, ligar esse interruptor, a partir do momento que a gente ligar esse interruptor, começa a circular uma corrente elétrica. E nós já vamos entender. É importante destacar que o resistor está em paralelo com o nosso gerador. Por que o nosso resistor está em paralelo com o nosso gerador? Porque os terminais do resistor estão submetidos à tensão direta do gerador. Então, nesse caso, dizemos que este circuito é um circuito em paralelo, ok? Então, se eu fechei o circuito, começa a circular uma corrente elétrica aí. Essa corrente elétrica aí, ela vai atravessar todo o circuito. Quando ela chega aqui no resistor, o que vai acontecer? Para explicar de uma forma mais análoga, imagina quando você esfrega suas mãos. Esfrega, esfrega. O que acontece? Por atrito, as suas mãos vão se aquecer. É como se fosse aqui no resistor. Quando a corrente elétrica começa a atravessar o resistor, ela encontra uma oposição para a passagem dela. E por que isso acontece? Quando ela está passando no resistor, ela encontra com os átomos desse resistor e começa a se chocar. E vai passando e vai se chocando. E isso acontece um efeito muito importante também para a área da elétrica, que é o efeito Joule. Ou seja, quando a corrente elétrica atravessa uma resistência, há uma liberação de calor. O efeito Joule nós vamos entender em aulas futuras. Não se preocupe com isso agora. Então, a corrente elétrica, ela continua pelo circuito, ela vem por aqui, atravessa o gerador e faz novamente o mesmo caminho. Esse é o nosso circuito elétrico e a nossa corrente elétrica atravessando o circuito. Voltando no nosso gráfico ôhmico, agora você vai entender o porquê da primeira lei de Ohm. Eu tenho aqui 2 volts e eu tenho aqui 0,2 ampere. Prestem atenção aqui nesse R. Esse R, ele é constante. Se ele é constante, ele obedece à primeira lei de Ohm.
Se o R não for constante, então não é primeira lei de Ohm. Ficou a dica. O R, ele é a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Então, vamos pegar aqui 2 volts, R é igual a 2 volts dividido por 0,2 ampere. Quanto que dá essa conta de dividir? 10 ohm. Vamos pegar 4 volts. O que eu vou fazer aqui? Perceba que nós aplicamos 2 volts e a resistência ficou em 10 ohms. Mas se eu aplicar agora 4 volts, uma diferença de potencial de 4 volts nesse circuito, vamos ver como vai ficar essa conta. 4 volts dividido por 0,4 ampere. Isso vai dar 10 ohm. Vamos pegar mais um. 6 por 0,6. Então, vamos ter uma diferença de potencial de 6 volts agora. Estamos aumentando a tensão elétrica. Então, 6 dividido por 0,6 ampere. Quanto que vai dar essa conta? 10 ohm. Aí você fala, puxa, realmente a resistência não varia. E é exatamente a primeira lei de Ohm. Ela diz que quando aumentamos a tensão e a corrente elétrica, a resistência ela vai continuar sempre a mesma. Guarde isso com vocês. Primeira lei de Ohm. A resistência mantém sempre a mesma. Bom, e por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu!